Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Walter. Olá, Martin. Como você vai? Estou da mesma maneira que da última vez. Oh, então significa que Isso vai é bem. bom. Comecemos com uma palavra de oração. Pai Celeste, muito obrigado por nos reunir mais uma vez aqui para discutir esses assuntos importantes. Nós precisamos de Ti em nossas vidas. Por favor, nos abençoe e nos ajude com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. O título desse episódio é A Perseguição Final. De acordo com a escatologia, como entendemos, as coisas começarão a ir a uma certa direção. E isso deverá aprimorar aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Sim. Pois é isso que a Bíblia diz. Sim. O diabo enfureceu-se contra a mulher, a igreja, e saiu para fazer guerra contra um grupo descrito de uma maneira muito específica, aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. E mais tarde, esse grupo é descrito ainda em Apocalipse como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o espírito de profecia. Sim. E como será essa guerra? Recentemente tem havido muitas mensagens que têm tentado descrever o que vai acontecer. Hoje, porém, gostaríamos de explorar alguns aspectos diferentes, a fim de termos uma visão mais geral de como isso vai acontecer, ou de como isso vai possivelmente acontecer. Portanto, vamos começar de uma vez? No livro Fundamentos da Educação Cristã, é dito: quando alcançarmos o padrão que o Senhor gostaríamos que alcançássemos, as pessoas do mundo verão os adventistas do sétimo dia como estranhos, peculiares e severos extremistas. Seremos um espetáculo para o mundo, aos anjos e aos homens. Martin, quando somos feitos um espetáculo para o mundo, isto significa que deve haver uma certa proeminência, não é verdade? Caso contrário, não seríamos um espetáculo. Correto. O mundo age como espectador no que tange a certos esportes. Então, o que acabará tornando este grupo conhecido? E quando eles finalmente se tornarem conhecidos, o mundo os verá como severos e extremistas. Extremistas. E essa é uma palavra que nós temos ouvido muito recentemente nas notícias. Aqui está uma outra citação do livro Testemunhos para a Igreja, volume 5. Nosso povo tem sido considerado muito significante para que o mundo possa notá-lo. Porém, isso mudará. O mundo cristão está agora mesmo fazendo movimentos que colocarão o povo que guarda os mandamentos sobre os holofotes. Portanto, mesmo o mundo cristão irá de alguma maneira colocar os holofotes sobre os adventistas do sétimo dia. Eu realmente acho que seria ruim se esta série de conversas que estamos tendo aqui fossem assistidas apenas pelos adventistas. Sim, verdade. Eu gostaria que fosse um espetáculo para o mundo todo. Sim. Todos deveriam estar envolvidos nisso. E eu gostaria que eles realmente compreendessem, pois, como dissemos antes, nós não nos tornamos adventistas do sétimo dia apenas porque é divertido. Pois, como já dissemos antes, ao considerarmos todas as opções lá fora, há muitas razões convincentes para sermos adventistas. Correto. Caso contrário, você precisa rever seus conceitos. Sim. Muito bem. Portanto, o que é que vai mudar e como vai mudar? Esse é o tópico de hoje sobre o qual vamos falar. Esta é uma outra citação importante. Eu vi a igreja nominal e adventistas nominais. Veja, esses adventistas nominais não são necessariamente adventistas do sétimo dia, mas pessoas que acreditam na segunda vinda, pessoas que de alguma maneira têm a noção que Jesus vai voltar, mas não sentem a urgência nisso. Estes, assim como Judas, nos entregarão para os católicos,
para que estes possam obter influência contra a verdade. Mas qual é a influência que os católicos têm contra a verdade? Eles provavelmente estão conectados ao governo a fim de que possam exercer essa influência. Correto. Já falamos tanto sobre isso aqui, não resta mais dúvidas. Os santos parecerão pessoas poucas conhecidas, estranhas aos católicos. Porém, as igrejas e os adventistas nominais que conhecem os nossos costumes e que nos odeiam por causa do sábado, por não conseguirem refutá-lo, trairão os santos e os denunciarão aos católicos como aqueles que desprezam as instituições do povo. Isso é, aqueles que guardam o sábado e desrespeitam o domingo. Bem, alguns poderão dizer, não entendo por que tanta importância nessas coisas. Nós já falamos sobre o sábado aqui, muitas e muitas vezes. Afinal, quem instituiu o sábado? Deus. Deus instituiu o sábado no Éden. E ele disse que a sua lei não muda, e Jesus disse que não veio para mudar a lei. Nada mudará, inclusive ele é o Senhor do sábado, então ele deve dizer como guardar. Muito bem. Agora, os adventistas se tornarão conhecidos. Por quê? Porque os adventistas têm esta teologia de que precisam ser um povo separado. Bem, o termo separado, hoje em dia, no mundo em que vivemos, não soa como algo muito bom. Não. Inclusividade é o que o mundo precisa hoje. Solidariedade. Não é o que todos dizem? Sim. Separado, porém, é algo totalmente diferente. Veja, as igrejas que estavam totalmente separadas antes se uniram depois dos movimentos ecumênicos. Martin, você sabia que a Igreja Católica não faz parte do movimento ecumênico? Por que não? Porque eles seriam a igreja-mãe. O movimento ecumênico é para as igrejas separadas. Portanto, existe um corpo que lida com as igrejas separadas e trabalha em parceria com o movimento ecumênico. Mas se a Igreja Católica fosse parte do movimento ecumênico, isso implicaria que ela também estaria em falta. Portanto, há dois corpos, e o movimento ecumênico foi criado a fim de trazer as igrejas separadas de volta para Roma. Ok. Portanto, é por isso que ela diz, não sofrerei perdas de filhos. Agora, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não faz parte oficialmente do movimento ecumênico. Isso não significa, porém, que elementos na igreja Sim. não estão participando de atividades ecumênicas. Mas, oficialmente, a igreja não é parte do movimento ecumênico. Mas alguns não aprendem isso, porque eles veem muitas conexões entre líderes da igreja e a Igreja Católica, assim como as outras igrejas também. Então, acabam achando que a igreja faz parte desse movimento. Sabe, Martin, a posição oficial é o que conta, e não o que indivíduos fazem. Portanto, contanto que apenas indivíduos se associem ou mesmo acabem participando dele, isto não altera de forma alguma a posição oficial. Correto. Para aqueles que gostariam de entender melhor isso, aqui está a página oficial de nossa igreja, www.adventistas.org, e há um artigo nesta página sobre o movimento ecumênico. E ele é cuidadosamente escrito e diplomaticamente escrito. Ainda assim, o texto diz claramente que existem certas questões que não se encaixam com a ideologia do adventismo. Isso quer dizer que, oficialmente, nós não fazemos parte disso, mas não quer dizer que não vamos dialogar. Correto. Desculpa, eu só gostaria de também incluir, você mencionou pessoas,
mas também instituições ou qualquer... Correto. Não há nenhuma decisão eclesiástica de que essa igreja, como um corpo, faz parte do movimento ecumênico. E é sobre isso que devemos nos basear. Essa é a posição oficial, não importa o que indivíduos façam. Assim, tendo esclarecido essas coisas, qual é a posição oficial de nossa igreja em relação à Igreja Católica? Aqui temos mais um documento oficial, muito bem escrito, da página adventistas.org. E os adventistas do sétimo dia consideram todos os homens e mulheres iguais à vista de Deus. Rejeitamos todo tipo de intolerância contra raças, nacionalidades ou credos religiosos. E isto é muito bom, porque, afinal, todo indivíduo é um agente livre e deveria ter a liberdade de tomar decisões morais de acordo com sua consciência. Mas a nossa pergunta é, qual é a posição oficial em relação à Igreja Católica? E, apesar do documento não ser muito direto a respeito disso, ele diz claramente que não é possível desconsiderar a história da Igreja Católica Romana no que diz respeito às razões pelas quais o mundo a considera do jeito que considera. E nas entrelinhas é possível ver que há uma separação bem distinta no que se refere a ideologias. Sim. Portanto, nossa posição oficial é que nós não somos um com Roma. Não. A posição oficial é essa. A mesma posição de quando começou. Sendo assim, quando alguns decidem obter uma relação íntima com Roma, não estão de acordo com nossa posição oficial. E não há nenhuma decisão eclesiástica na qual a igreja, como um corpo, tenha aberto mão da doutrina de que o Papa é o anticristo. Correto? Correto? Sim. Portanto, vivemos em um mundo onde existem pessoas diferentes, com diferentes opiniões, mesmo dentro da igreja. Ora, a rede do Evangelho pega todo tipo de peixe, e não podemos usar os peixes como referência a fim de dizer que o corpo todo apostatou, pelo fato de alguns peixes não estarem em harmonia com os outros peixes. Correto. Portanto, o que importa é a posição oficial. Este é um artigo de uma revista muito conhecida que fala sobre o Adventismo. Está no site Ministry Magazine e a pergunta é, seriam os adventistas fundamentalistas? E a conclusão deles, que também é muito bem escrita, muito bem elaborada, no que diz respeito à definição oficial de fundamentalismo, de que se a pessoa crer no que a Bíblia diz, sim, os adventistas são fundamentalistas. No entanto, em relação à definição que o mundo tem hoje em dia do fundamentalismo, então a resposta é não. Não somos terroristas, não somos causadores de problemas, Certo. apenas cremos na Bíblia. Portanto, essa é a posição oficial, esse é o entendimento correto. Portanto, independentemente do que qualquer um possa dizer, essa é a posição oficial. Agora, vamos dar uma olhada no outro lado, no que a Igreja Católica diz. Sim, sobre os adventistas. Sobre o Adventismo. Sobre os adventistas do sétimo Sim, dia. é importante, não é? Com certeza. Muito bem, então já expomos 3 documentos aqui, que qualquer pessoa pode ler de graça, mas nós não o lemos integralmente, apenas fizemos um resumo. Mas o que realmente nos interessa aqui é saber como a Igreja Católica Romana vê essa questão, no que tange os adventistas do sétimo dia. Aqui está um artigo de respostas católicas sobre os adventistas, e lá está a página da internet, e eu creio que deveríamos ser um pouco mais cuidadosos em relação a este. Correto. Vamos dar uma breve olhada no artigo e então analisar a situação real.
A maioria das pessoas conhecem pouco sobre os adventistas do sétimo dia, além do fato de que eles adoram o sábado e não os domingos. Porém, há mais sobre essa seita. Eles começam falando um pouco de história e então eles passam a falar diretamente de Guilherme Miller e o movimento millerita. Movimento este que não era adventista, certo? Tratou-se de um movimento que eventualmente envolveu todo o mundo evangélico. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem suas raízes no pregador americano Guilherme Miller, um batista que previu que a segunda vinda de Cristo ocorreria entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. E porque eles e os seus seguidores proclamaram o iminente advento de Cristo, eles são chamados de adventistas. Eles não eram chamados de adventistas do sétimo dia, mas apenas de adventistas. E eles guardavam o primeiro dia da semana. Como Cristo não apareceu, Miller relutantemente endossou a posição de um grupo de seus seguidores conhecidos como Movimento do Sétimo Mês, que defendia a segunda vinda de Cristo para o 22 de outubro para 1844, que era o sétimo mês do calendário judeu. Como isso também não aconteceu, Miller passou a repudiar a marcação de uma data para a segunda vinda, fazendo com que seus seguidores se dividissem em facções que competiam entre si. Vejam, essa é a Igreja Católica. Eles conhecem os adventistas do sétimo dia. E então eles passam a contar a nossa história e eles não serão muito gentis na maneira como a contam. Portanto, nós precisamos tomar cuidado daqui para frente. Miller pregava, baseado na interpretação de Daniel e Apocalipse, que Cristo retornaria em 1843 e 1844 para purificar o santuário. E até então se pensava que o santuário era a terra, e não se tinha ideia do santuário celestial até aquele ponto. Nós já falamos sobre isso em outros episódios, então não vamos nos aprofundar nisso agora. Então, o novo grupo de milleritas foi influenciado por um homem chamado Joseph Bates, que em 1846 e 1849 publicou um panfleto insistindo que os cristãos deveriam observar o sábado judeu. Agora, existiria tal coisa como o sábado judeu? Não. É o sábado de Deus. O sábado é de Deus. O sábado não foi instituído no Éden? No Éden? Em Gênesis? E por acaso havia algum judeu naquele tempo? Portanto, o sábado é de Deus. Isso aqui é, na verdade, uma linguagem pejorativa que eles usam para diminuir o sábado. Estas duas correntes de pensamentos, que Cristo teria entrado no santuário celestial e a necessidade de se guardar o sábado judeu, foram combinadas por Ellen White. Naturalmente, isso também é uma clara distorção. O que realmente aconteceu é que quando Jesus não voltou, eles estudaram a Bíblia e descobriram que o santuário que deveria ser purificado era o santuário celestial. Sim. Sabe, Martin, não vamos explorar todos os detalhes, mas se você for no livro de Daniel, e por falar nisso, o livro de Daniel é muito importante, é crucial. E antes mesmo de avançarmos nesse assunto, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Seria Deus o autor da confusão? Não. Muito bem. Dito isso, seria Deus o autor da Bíblia? Sim. Através dos profetas, Sim. correto? Muito bem. Deus prometeu preservar o seu livro? Sim. Sim, ele o fez. Teria Deus lançado uma maldição sobre qualquer um que removesse ou acrescentasse qualquer coisa à sua palavra? Espera ele que creiamos em sua palavra? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra Não que só de sai pão da boca viverá de o Deus. homem. De Deus. Outra questão. E poderia Deus nos responsabilizar por não guardarmos a palavra se ele não preservou a palavra? Não. Tem certeza? Sim, porque senão não teria nem por onde Não há começar. base, exatamente.
Portanto, a inspiração sem a preservação é inútil. Sim. Portanto, precisamos crer que Deus preservou a sua palavra. A posição do mundo protestante, quando foi iniciado por Lutero e outros reformadores, era de que toda a doutrina deveria ser baseada na palavra de Deus e que era o padrão e a norma. E é claro que Roma se opôs a isso. Sim. E, mais tarde, os críticos, que tiveram sua origem no berço de Roma, começaram a dissecar a palavra de Deus, dizendo: isso não está no original, aquilo não é relevante, isso é só uma alegoria, e aquilo outro é um acréscimo que foi acrescentado muito tempo mais tarde, e isso e aquilo, tornando a Bíblia basicamente um livro de histórias alegórica e desconexo. Bem, se você quer ler a Bíblia desta maneira, você tem o direito. Mas se você decidir acreditar na palavra de Deus, então ela se torna sua norma, correto? Portanto, há duas ideologias aqui. Portanto, a entrada de Cristo no santuário celestial, segundo ele, teria sido uma ideia acrescentada por Ellen White. Então, será que o sacerdote terrestre entrava no santuário terrestre? Sim. E ele era um tipo de quem? Cristo. E teria Cristo entrado no santuário celestial? Sim. O que o livro de Hebreus nos diz a respeito? Exatamente. Que temos um sumo sacerdote que entrou no santuário celestial. E ele não está lá intercedendo a nosso favor? Sim. Isso é bíblico. Este texto parece ter sido escrito por um maluco. É o que parece. Pois ele ignorou a Bíblia completamente aqui. Muito bem. Vamos continuar. Eles também falam da propaganda adventista. Ellen White alega ter recebido a primeira de suas centenas de visões em dezembro de 1844. Ela ganhou reconhecimento no círculo adventistas como profetisa e se tornou a líder da igreja. Mais uma vez, temos uma distorção. Sim, ela alegava ser, na verdade, mais que uma profetisa. E já discutimos isso aqui. Já discutimos a luz maior e a luz menor, as pessoas podem assistir alguns episódios, e nós acreditamos desta maneira. Uma vez que todos os critérios bíblicos aplicados a um profeta se aplicam a essa mulher. Correto. Mas ela não era a líder da igreja. Não. Foram designados líderes e ela era parte desse time. Sim. Muito bem. Seus livros mais importantes, especialmente O Desejado de Todas as Nações e O Grande Conflito, são frequentemente republicados por editoras adventistas em vários formatos, que geralmente aparecem em diferentes capas e títulos. E então eles dizem: adventistas são normalmente vistos com suspeita por outros evangélicos. Veja, nós já lemos aquelas citações que as outras igrejas não vão olhar para os adventistas com bons olhos. Correto. E aqui ele reconhece que este certamente é o caso. Sim. Isto nada mais é do que o cumprimento da profecia, correto? Sim. Eles a consideram muito fanática. Muitos líderes evangélicos têm afirmado, olha que interessante, incorretamente, que os adventistas não são cristãos, apesar deles acreditarem na divindade de Cristo, praticarem uma forma trinitariana válida de batismo. Muito bem. Em relação às crenças adventistas, diz aqui que os adventistas concordam com muitas doutrinas católicas, incluindo a Trindade. Mais tarde veremos que a visão adventista sobre a Trindade é diferente da Igreja Católica. Portanto, eles não estão corretos aí. Eles estão se valendo de apenas uma palavra para aplicar um critério que não é necessariamente verdadeiro. Não. A divindade de Cristo? Sim, nós cremos na divindade de Cristo.
O nascimento virginal, sim, nós cremos nisso. A expiação, sim, nós cremos na expiação, mas não na versão católica da expiação. Correto. Porque na visão católica, Cristo nunca morreu por Sim. você, enquanto que na versão protestante, Cristo morreu por você. Então, essas são algumas afirmações deles. A ressurreição física dos mortos, sim, nós cremos nisso. A segunda vinda de Cristo, também cremos. Eles usam uma forma válida de batismo. Eles creem no pecado original. Espera um pouquinho. Nós não cremos na doutrina do pecado original, defendida pela Igreja Católica, na qual herdamos o pecado de Adão. Não. Não. De acordo com as Escrituras, nós herdamos a sua natureza pecaminosa. Portanto, isto não está correto. E eles também refutam o ensinamento evangélico de que alguém não pode se perder uma vez que já tenha sido salva. Eles não acreditam no uma vez salvo, sempre salvo. Portanto, este parágrafo tem alguns erros e algumas verdades. Sim. Mas, infelizmente, essa igreja defende doutrinas falsas e estranhas. E é importante que as pessoas entendam isso. Nós já vimos vários erros neste documento. Sim, e é aqui que você tem que prestar atenção. Sim, Porque se eles dizem que essas são as doutrinas estranhas e falsas, então será por isso que você será responsabilizado. exatamente. Então, quais doutrinas estranhas e falsas são essas? Entre elas estão: a Igreja Católica é a prostituta e Babilônia. Ora, não são apenas os adventistas que pensam assim. Não. Martinho Lutero pensava assim. Todos os reformadores, na verdade, todas as igrejas protestantes pensavam assim antes de entrarem no movimento Correto. ecumênico. Portanto, este não é um falso ensinamento, porque o profeta Daniel, que aliás, eles denigrem, também diz isso. Sim. Quando você lê Daniel capítulo 7 e o livro Romanismo e Reforma, é dito que esta interpretação cabe como uma chave em um cadeado e diz que não poderia ser ninguém mais, ninguém menos que a Igreja Católica. Portanto, é um ensinamento bíblico, este que associa a Igreja Católica como a prostituta babilônica. O Papa é o anticristo. Martinho Lutero disse isso. E todas as igrejas acreditavam assim antes do ecumenismo. Portanto, elas voltaram as costas contra o ensinamento bíblico. Que nos últimos dias, o domingo será a marca da besta. Ora, a própria Igreja Católica já afirmou que o domingo é a marca de sua autoridade. Portanto, essa é uma falsa maneira de colocar a situação. Eles continuam dizendo que os adventistas creem que haverá um futuro milênio no qual Satanás ficará perambulando pela terra enquanto os cristãos estão no céu com Cristo. Ora, isso não é o que os adventistas dizem, é o que a Bíblia diz. É só ler o livro de Apocalipse. Portanto, isso é absolutamente bíblico. Foi tirado do livro de Apocalipse. No entanto, a Igreja Católica não acredita em um milênio no qual Satanás ficará perambulando pela terra. Eles acreditam que chegará um milênio no qual a Igreja Católica passará a reinar. E é por isso que não acreditam nos adventistas. Sim. Os adventistas também creem que a alma dorme entre a morte e a ressurreição. A Bíblia ensina isso. Apenas porque as igrejas por aí não querem aceitar este fato, pois escolheram voltar para Roma, não torna essa crença errada. Martinho Lutero acreditava no sono da alma. Tyndale acreditava no sono da alma. A igreja primitiva também cria assim, mas se recusam a colocar em seu catequismo porque preferem a falsa doutrina de Roma, na qual você é uma alma desencarnada quando morre. Então, é assim que a Bíblia ensina. Sim. Eles também mencionam aqui a doutrina do inferno, na qual
Os adventistas, de acordo com o livro de Apocalipse, acreditam ser a segunda morte, ou seja, a destruição pelo fogo. Então, de novo, o que eles chamam de falsas doutrinas, na verdade, são doutrinas bíblicas, e eles as estão condenando. O que, na verdade, estão condenando é a Bíblia. Exatamente. Os adventistas também concordam com os dois shibboleths protestantes. Sola Escritura, somente a Bíblia, é a norma da fé. E sola fide, justificação somente pela fé. Ora, esta é uma afirmação muito pejorativa. Vejamos a definição da palavra shibboleth, rapidamente. Segundo a definição do dicionário, a palavra shibboleth é um costume, princípio ou crença que distingue uma classe ou grupo de pessoas, especialmente um costume antigo e antiquado, que não é mais importante. Então, o que a Igreja Católica está dizendo é que as duas doutrinas, Sola Escritura e Sola Fide, que a Bíblia e a Bíblia somente e que somente pela fé são crenças ultrapassadas e que não devemos mais crer nelas. Isso está em contradição absoluta. Eles estão contra os claros ensinos da Bíblia. Pela fé sereis salvos, não pelas obras, pela fé. Sim, correto. Inacreditável. Portanto, fica claro que a Igreja Católica não é uma igreja bíblica, uma vez que eles negam essas doutrinas óbvias e tão claras. Outros protestantes, especialmente os conservadores evangélicos e fundamentalistas, geralmente atacam os adventistas neste ponto, alegando que eles, na verdade, não os seguem, o que seria uma prova de que são uma seita. O que as outras igrejas querem dizer é que os adventistas se contradizem ao defender a guarda dos mandamentos. Sim, então eles dizem que nós somos baseados nas obras. Salvação pelas obras, mas a guarda dos mandamentos não é o meio pela qual você é salvo, mas é o resultado da sua salvação. Se você me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é um mentiroso, e a verdade não está nele. Assim sendo, sejam os adventistas execrados pelos evangélicos por guardarem os mandamentos, ou sejam execrados como uma seita pelos católicos, porque afinal defendem a sola Escritura e a sola Fide, não torna os adventistas errados, mas faz deles antibíblicos. Então, nesse ponto, eu vou ter que concordar com Paulo, que disse, se pela definição deles é isso que é uma seita, então eu estou feliz de fazer parte dessa seita. Então faço parte de uma seita. Que assim seja. Bem, vamos continuar. Os católicos podem achar que o anticatolicismo faz parte apenas da ala radical dos adventistas. Infelizmente, não é o caso. Adventistas que são moderados em relação ao catolicismo são a minoria. O anticatolicismo caracteriza a denominação, já que esta está mergulhada nos escritos supostamente inspirados de Ellen White. Vocês entenderam o grande sarcasmo aqui, não? Alguns exemplos irão ajudá-los a entender a dimensão do problema. E então eles continuam mostrando algumas citações de Ellen White sobre o porquê a Igreja Católica Romana seria a Babilônia, mãe de todas as prostitutas, e ela é muito direta, assim como Lutero, e Tyndale, e Melanchthon, e qualquer outro reformador. Ela está em muito boa companhia. Isso não faz dela uma falsa profeta. Então, não precisamos ler todas, mas ela claramente diz que o Papa é o anticristo. Sim, está no grande conflito. Você pode ir lá e ler. Vejam que essas citações não são tiradas de um livro obscuro de Ellen White que ninguém lê. Eles pertencem ao livro mais famoso de autoria dela, O Grande Conflito. Eles estão plenamente cientes disso. Será que eles estão contentes com isso? Não. Não.
Então, eles têm uma sessão sobre escatologia adventista. Os adventistas são basicamente consumidos pelo conceito dos últimos dias. Bem, a Bíblia tem muito a dizer sobre os últimos dias. O livro de Apocalipse nos diz exatamente o que vai acontecer nos últimos dias. E Jesus Cristo nos exorta a ler o livro de Daniel. E há uma bênção especial àqueles que estudam o livro de Apocalipse. Então, não deveríamos nós ser consumidos por isso? Com certeza. Muito bem, então podemos pular esta sessão. Então, ele faz essa afirmação. Os adventistas do sétimo dia não podem mudar suas visões sobre a Igreja Católica sendo a prostituta Babilônia, sem antes admitir que estão errados em relação ao domingo. Ela não pode admitir que a adoração ao domingo é a marca da besta, sem antes mudar suas visões sobre o sábado judeu. Os adventistas não podem deixar de ser anticatólicos sem antes deixarem de ser adventistas do sétimo dia. Na mosca. Sim. Essa citação está corretíssima. Então, se rejeitarmos a visão adventista de que Roma é anticristo, então rejeitamos a visão protestante. Em outras palavras, se as igrejas protestantes mudaram sua visão sobre este assunto, não é a igreja adventista que apostatou em relação a este assunto, mas são as igrejas protestantes que estão abrindo mão de suas raízes, Sim. justamente a razão pela qual elas eram protestantes. Sim. Devido à sua crença em batismo válido e na divindade de Cristo e na doutrina da Trindade, que, aliás, não é a mesma da Igreja Católica, certo? Porque, afinal, servimos a um Deus pessoal e não a um Deus panteísta. Correto. Os adventistas do sétimo dia são cristãos. Quanta gentileza! Porém, os cristãos, uma vez separados da igreja que o nosso Senhor fundou, correm o risco de ser jogados de um lado para o outro, carregados por qualquer vento de doutrina. Basicamente, eles dizem: desistam de suas doutrinas, voltem para o redil, abandonem sua fé na palavra de Deus e aceitem as nossas tradições e assim nós o aceitaremos. É isso que eles querem dizer. E o que eles estão dizendo ao mundo evangélico é: abandonem sua fé protestante, desistam de sola escritura, desistam do soli fidei, e então podem fazer parte do movimento ecumênico. É exatamente assim que é. A grande pergunta é: quais são os únicos protestantes consistentes que sobraram? Você sabia que a própria Roma diz isso? Roma diz que os adventistas do sétimo dia são os únicos protestantes consistentes. Sim. Incrível. Correto? E eles dizem que se você realmente quer ser um protestante, então você deveria guardar o sábado e se tornar um adventista do sétimo dia. Eles falam exatamente desse jeito. Exatamente isso. E enquanto nos diz... E por que eles falam assim? Porque é a verdade. E porque eles conhecem quem é o inimigo deles. Eles sabem exatamente quem é o inimigo final. Você acha que eles nos darão uma atenção especial? Com certeza. Muito bem. Martin, vamos pular para os tempos modernos, eventos atuais. Sim, porque nós vimos como Roma vê os adventistas do sétimo dia. Correto? E também já mostraram como os evangélicos veem os adventistas, correto? Porque nos pontos em que os evangélicos não acreditam exatamente como a Bíblia ensina, eles diferem dos adventistas. E nas citações que nós vimos hoje, no começo, diz que os adventistas do sétimo dia não eram um grupo muito visível, mas também diz que, no final, eles se tornariam mais visíveis. Agora, dentro daquele artigo, o que os incomodava mais? O fato de os adventistas proclamam, assim como os reformadores, que Roma é o anticristo. Eles também são um pouco avessos à visão de que, antes do milênio, Jesus voltará e destruirá todos aqueles
que não entrarem em conformidade com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Portanto, os mandamentos de Deus e a questão do sábado serão assuntos proeminentes. Portanto, isso gerará muita contenda, pois agora o que está em jogo, na verdade, é uma questão de autoridade. Se você guarda o sábado, isso quer dizer que a Bíblia é a sua autoridade. Mas se você guarda o domingo, então Roma é a sua autoridade. Sim. É um conflito de autoridades. Então, esses artigos que discutiremos agora foram discutidos em outros fóruns também. Mas eles são muito importantes, então vamos dar uma olhada. Este artigo aqui diz como uma nova religião poderia surgir das cinzas do Quênon. Ora, mas o que isso tem a ver com o Adventismo? Se o passado nos ensinou alguma coisa, é de que falsas profecias e previsões frustradas nem sempre significam o fim de movimentos sociais radicais. Movimentos sociais radicais. E esses são os chavões que nós captamos. Nós lemos no outro extremistas, fundamentalistas, seitas. Essas palavras que nós procuramos. E então, eles vão de Quênon para o pregador fazendeiro batista de Nova York, Guilherme Miller. Mas o que Guilherme Miller tem a ver com Quênon? Ele pregou que o retorno de Jesus era iminente. Suas profecias foram largamente baseadas nos estudos bíblicos de Daniel, e isto é importante. Sua interpretação o fez concluir, pelo menos no começo, que Cristo retornaria em um ponto entre março de 1843 e 1844, quando março de 1844 passou sem a aparição de Cristo e seus anjos no céu. Miller escolheu uma outra data, 18 de abril de 1844, que também passou sem nenhum incidente cósmico ou intervenção divina. Um seguidor de Miller, Samuel Snow, propôs uma terceira data, em outubro, mas a data do julgamento não chegou. Então os milleritas se dissolveram. Um grupo, porém, começou a alegar que eles estavam errados somente em parte, que as profecias não eram sobre a segunda vinda de Cristo e o fim do mundo, mas sim sobre a purificação de um santuário celestial. A profecia de Daniel diz claramente que o santuário seria purificado. Sim. Mas eles não entendiam claramente o que era esse santuário. Não. A Bíblia tem tanto a dizer sobre o santuário. E essa é a verdade que tem que ser redescoberta. Sim, e houveram razões pelas quais Deus permitiu que isso acontecesse. E Deus permitiu. E eu acho que Deus permitiu isso até mesmo para o último ataque que haverá de vir sobre o povo de Deus. Não foi um evento terrestre, mas um celestial. E isso explica porque para nós, meros humanos, pode parecer que nada aconteceu. Dá para ver que existe um certo sarcasmo aí? E foi a partir deste grupo que os adventistas do sétimo dia surgiram. Ironicamente, as profecias de Daniel, que formaram a base para os milleritas e muitas outras profecias sobre o fim do mundo, foram todas um produto de expectativas frustradas. Apesar de se passar no 6º século antes de Cristo, Daniel, na verdade, foi escrito durante o reino do rei Seleucida, Antíoco Epifânio IV, em 175 a 164 a.C. Em outras palavras, o que eles estão dizendo é que Daniel nunca escreveu aquele livro. Certo? Isso é exatamente o que isso que eles querem dizer, porque eles estão datando a escrita do livro para mais de 400 anos depois. E de onde está vindo isso? Está vindo dos altos críticos, que estão procurando desacreditar o livro de Daniel. Eles estão dizendo que Deus nunca preservou seus escritos e, portanto, seus escritos não são confiáveis. Esta é a visão da Igreja Católica. Sim. E está completamente errada. Certo. Porque nos manuscritos do Mar Morto
nos dão evidências de que o livro de Daniel é autêntico, porque as partes que mudam do aramaico para o hebraico estão inclusas nestas porções que foram encontradas no livro de Daniel. E o dialeto desse aramaico era utilizado na época dos persas e não dos tempos gregos, como este artigo está dizendo. Portanto, o livro de Daniel é autêntico em relação aos tempos que a Bíblia diz, e não aos tempos em que esses críticos dizem. Nós, como adventistas do sétimo dia, temos o livro de Daniel como autêntico, como uma profecia de Deus. Correto. Lutero fez a mesma coisa. Sim. Lutero disse que esse será o primeiro livro do Antigo Testamento que eu traduzirei, que todos precisam conhecê-lo, porque é neste livro que encontramos a chave para decifrar o Apocalipse e assim encontrar a identidade do Anticristo. Daniel capítulo 7. Correto. E por falar nisso, no capítulo 7 de Daniel, diz claramente que Jesus Cristo foi até o ancião de dias e não a este planeta. Eles não entendem a Bíblia. E eles a denigrem. E também esse Antíoco Epifânio IV, eles fazem dele a pessoa que é o... Anticristo. Sim. Isto é preterismo e mostra o quão confuso eles estão. Eles fazem de Antíoco Epifânio IV o Anticristo, que era um rei grego. Mas o livro de Daniel nos diz que ele viria no quarto reino, que era Roma, e não na Grécia. E assim não pode ser Antíoco Epifânio. Então, a outra doutrina jesuíta diz que o anticristo virá no futuro, depois do arrebatamento secreto. E nada disso é bíblico. E tudo isso aí vem de Roma. Com certeza. Então, isso tudo é muito interessante. E, pela maneira como foi escrito, tudo indica que foram ajudados por alguém. E, a julgar pelas doutrinas que estão sendo postas aqui, eu não me surpreenderia se tivesse o dedo de um jesuíta neste artigo. Ou, ao menos, sua influência. Mas eu não tenho certeza, não estou afirmando. As datas eram muito específicas, e depois da primeira data para a restauração do templo, dada em Daniel 1:8-12, ter passado sem nenhum incidente, um segundo autor foi forçado a mencionar uma segunda profecia, a fim de corrigir o engano. É uma completa distorção. Sim. Nós já falamos sobre Daniel 7, não vamos falar aqui agora. Ele é totalmente claro sobre quem é o anticristo e quando ele... E como você disse, o que eles acabaram de dizer é que você não pode ter confiança na Bíblia, porque um dos livros dela é uma bagunça total. Correto? Mais um artigo. Como o QAnon usa a religião a fim de iludir os cristãos distraídos. O FBI classificou o QAnon como uma ameaça de terror doméstico e um memorando interno do FBI alertou que teorias da conspiração motivadas por extremistas domésticos, num todo ou em parte, podem eventualmente cometer atividades criminosas. Mais uma vez aqui, eles estão dizendo que o QAnon é uma organização baseada em uma teoria da conspiração, baseadas em profecias que nunca se tornaram realidades, e imediatamente fazem a mesma coisa que o outro artigo, fazendo uma ligação ao movimento milerita. E é claro, finalmente, para os adventistas do sétimo dia. Mais um artigo. Como seitas como o QAnon respondem a fracassos vergonhosos. E, mais uma vez, linkam isso ao grande desapontamento de 1844, mais uma vez, ao movimento milerita. E isto está sendo mostrado por outros pastores, e é muito, muito importante para entender o tempo em que vivemos. De acordo com eles, qualquer grupo que tenham acreditado em profecias fracassadas, entre aspas, já se enquadram na categoria de conspiracionistas. Sim. E quase que dá para dizer terroristas. Exato. Porque é com isso que eles estão tentando ligar o tempo inteiro. Sabe o que é fascinante, Martin? Muitos anos atrás, um evangelista muito famoso, adventista, deu uma declaração
na qual ele disse que as leis antiterror que foram inseridas contra organizações muçulmanas extremistas foram projetadas, na verdade, na opinião dele, para um ataque final aos adventistas do sétimo dia. E eu concordo com ele. Eu acredito na mesma maneira. O que serviu para um grupo, eventualmente servirá para o outro grupo também. Não vamos ver todos os detalhes, mas já percebemos que essas conexões estão sendo claramente feitas. E o movimento milerita e os adventistas do sétimo dia estão sendo postos em evidência. Sim, em destaque. Agora, o que devemos fazer em relação a isso? Há uma enorme diferença entre as teorias de conspiração do QAnon e as falsas, entre aspas, profecias dos adventistas. Estas supostamente falsas profecias são baseadas em critérios muito bem fundamentados. O QAnon não usou nenhuma profecia bíblica especificamente como critério para basear a crença deles. Sim, eles usam alguns versos soltos sobre o declínio moral e a consequência disso. Os adventistas, porém, não se fundamentam sobre uma figura chamada de Q, ou seja lá o que for, que viria para resolver tudo. Os adventistas do sétimo dia creem que Jesus Cristo, em pessoa, virá Sim, o próprio Jesus. para intervir. E isso é porque eles estão esperando um reino terrestre e 1000 anos de paz na Terra, Sim, o que é o contrário ao que os adventistas acreditam. O ensino bíblico é que será no céu os 1000 anos. correto? Jesus Cristo virá e todo olho o verá. Ele separa os justos e os injustos. Isto é muito claro na Bíblia. O homem do pecado será destruído pela glória de sua vinda. É isto que a Bíblia ensina. Portanto, estas são as coisas que estão sendo evidenciadas pela mídia hoje em dia. Nós precisamos entender exatamente onde estamos. Mais um artigo da revista O Atlântico, profecia sobre esse grupo chamado Q. As teorias de conspiração americanas entram em uma fase perigosa. Nós não temos que ler tudo, mas, mais uma vez, eles estão linkando com Guilherme Miller. Os milleritas se tornaram adventistas. Eles dizem que assim como QAnon teve falsas profecias, os adventistas também têm falsas profecias. Essa gente não tem conserto, dizem eles. É incrível, não é? Mais um artigo. O grupo QAnon levou um grande golpe com a eleição do Biden, mas eles nunca irão embora. E mais uma vez fazem uma conexão com os adventistas, que descendem diretamente daqueles que no passado também fizeram falsas profecias. Só que tentar categorizar essa profecia como falsa, isso não a torna falsa. Então, Martin, se essas coisas serão usadas contra os adventistas do sétimo dia, e que aqueles que pregam que Roma é o anticristo, e que qualquer movimento que una a igreja e Estado é um sistema condenado por Cristo, especialmente quando esse sistema faz leis contra as leis de Deus. Então, este movimento precisa ser erradicado para que esse sistema possa estabelecer o reino dele. Os adventistas se tornarão o foco. Mas a pergunta é, será que a mídia está começando a evidenciá-los? Com certeza. Para muitos, eles não passam de um grupo obscuro, mas será que um dia se tornarão um grupo conhecido? Não vamos ler o artigo todo, mas, mais uma vez, eles falam sobre o grande desapontamento, que creram em falsas profecias. E, no último ano, surgiu esse artigo no Catholic Herald, no qual elegeram Ellen White como a herege da semana. E eles também apresentaram outros hereges, como William Tyndale, Martin Lutero. Então ela está bem acompanhada. Ela está em boa companhia. Eu estou muito feliz que Lutero também foi considerado um herege. Você se lembra que, quando falamos sobre esse artigo,
fizemos uma referência a um dos meus sermões, intitulado Bookends. Suportes de Livros, que falava sobre a definição daquilo que é um herege. E de acordo com a Bíblia, o maior herege é o sistema católico romano. Se você puder, coloque o link para esse sermão. Com certeza. Não quero mudar o assunto, mas É muito importante. vamos continuar. Então, mais uma vez, mencionam o que ocorreu em 1844. Martin, você tem certeza de que a profecia de 1844 é verdadeira e não é uma profecia falsa? Sim. Ainda que o evento tenha sido diferente daquilo que esperavam? Sim, quando você estuda o cenário por completo, você vai no âmago dessa questão e faz sentido. Vamos ler este parágrafo do artigo, que fala de Ellen White. E, é claro, não estão felizes com ela. Suas constantes revelações formaram a base das doutrinas sobre as quais ela e seu marido, Tiago, fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Assim chamada porque Ellen White alegava que Jesus quer ser adorado no dia do sábado judeu. Isto é ridículo. Mas, enfim, vamos continuar. Suas doutrinas incluíam a retomada de costumes dietéticos judeus, apesar de a maioria dos adventistas serem vegetarianos hoje. A identificação do Papa como o Anticristo, 3 pessoas divinas distintas, contrariando assim a doutrina ortodoxa da Trindade e várias outras coisas. Então aqui eles estão admitindo que a visão adventista sobre a Trindade não é como a deles. Martin, ao olharmos para as profecias das 2.300 tardes e manhãs na Bíblia, que diz muito claramente no livro de Daniel que a partir da emissão do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o Messias, o príncipe, e então ela faz uma linha do tempo absolutamente perfeita, maravilhosa, até o nascimento de Jesus Cristo. Sim. E ali diz quando a profecia começaria, a partir da emissão do decreto de Artaxerxes, que foi em 457 a.C., e a profecia das 70 semanas, culminando em 34 depois de Cristo, com o apedrejamento de Estevão. Por que Jesus morreu no meio da última semana, 3 anos e meio depois do apedrejamento de Estevão? Sim. Ele disse que no meio da semana colocaria fim ao sistema de sacrifícios. Ora, a sua morte colocou o fim a esse sistema, porque ele se tornou o antitipo, sacrificial. ou seja, o cordeiro do sacrifício. E Jesus disse, vão primeiro os filhos perdidos da casa de Israel e preguem o evangelho somente a eles. Foi o que aconteceu até o apedrejamento de Estevão. E então Paulo foi chamado, e Pedro teve a visão para não mais chamar os gentios de impuros. O evangelho chegou aos gentios. A profecia se cumpriu perfeitamente. Mas é claro que os evangélicos engoliram a versão católica ao pegarem a semana final e jogarem lá no futuro, para assim não afetar o povo de Deus de maneira alguma, o que é totalmente contrária à forma historicista de interpretar as profecias, que é a única forma consistente de interpretar as profecias. Sim. Mas isso não é tudo, a profecia continua até 2.300 dias, que na verdade são anos, que quando são aplicados aos 70 anos, se encaixa perfeitamente no contexto do cenário profético, do aparecimento do Messias. E essa profecia termina em 1844. E eles achavam que o fim do mundo seria aí. Mas após estudarem a profecia e a questão do santuário, eles perceberam que, na verdade, não, a terra irá passar pelo processo de julgamento. Sim. E em Daniel 7, Jesus Cristo é levado até a presença do ancião de dias. Portanto, estamos vivendo no tempo de julgamento, o qual é conhecido como o juízo investigativo.
Mas eles dizem, isso não é bíblico. Ora, mas Jesus não disse que quando ele voltar, Virá a recompensa com o estaria galardão. com ele? A Bíblia não diz que ele separaria os peixes bons dos ruins? Sim. Então, o julgamento não precisa ocorrer Aham. antes de sua vinda. Portanto, não há nada de errado com o juízo investigativo. Ele é bíblico. Sim. Só estamos dando um nome para isso. Assim sendo, se o livro de Daniel for verdadeiro, essa profecia é sólida como rocha. Será que 1844 foi apenas um ano comum? Muitas coisas aconteceram em 1844. Nesse ano surgiu o Bahaísmo. O Bahaísmo diz que todas as religiões precisam se tornar uma. Aham. E todo aquele que não quiser se unir não se encaixa no sistema. Deve haver uma religião mundial. As Nações Unidas possuem uma representação bahaísta tremenda. E o Parlamento das Religiões Mundiais defendem basicamente a mesma coisa que o bahaísmo. Ou seja, que todas as religiões do mundo devem se tornar uma. Neste ano surgiu o comunismo, quando Engels e Marx se uniram. Houve também a modernização do sistema de comunicação e transporte. Houve a primeira estrada de Sim. ferro nos Estados Unidos. Nasceu também o Código Morse neste ano, O Código que Morse. possibilitou que o Evangelho fosse a todas as partes do mundo. Foi o ano que nasceu o darwinismo, pois em 1844, Darwin escreveu seu primeiro rascunho da origem das espécies. Então, a evolução passou a ser o Criador e não mais Deus. Foi nesse ano que o Papa condenou as sociedades bíblicas. Surgiu a Igreja Mórmon, que diz que nós somos deuses. Houve também o surgimento do Espiritismo moderno neste ano, Sim. na qual a maneira moderna do Espiritismo tornou-se popular no mundo. Houve o surgimento da Teosofia, na qual Lúcifer é o Sim. verdadeiro Filho de Deus. Houve também o descobrimento dos manuscritos sinóticos, ou Codex Sinóticos, no qual todas as traduções modernas Sim. da Bíblia são baseadas, que foi rejeitada pelos reformadores, mas não pelos seus descendentes. Surge também a doutrina do arrebatamento, do dispensacionalismo, que são doutrinas jesuítas inseridas no protestantismo. Sim. Os reformadores não criam nelas. Também houve o nascimento do existencialismo. E, finalmente, ocorreu o milerismo e o adventismo do sétimo dia. A doutrina do sábado foi resgatada nesse exato Sim. ano. Então, quais dessas coisas são baseadas na verdade e quais são baseadas na mentira? Parece que a mídia só ataca o milerismo e o adventismo do sétimo dia, enquanto todo o resto é aceito. Interessante, Não é né? estranho? Eu acho estranho. Vejamos o que o Espírito de Profecia diz sobre Guilherme Miller. Deus direcionou a mente de Guilherme Miller para as profecias e deu a ele grande luz sobre o livro do Apocalipse. Se as visões do livro de Daniel fossem compreendidas, então o povo poderia ter um melhor entendimento das visões de João. E no tempo certo, Deus moveu o seu servo escolhido, quem com clareza e no poder do seu Espírito abriu as profecias e mostrou a harmonia das visões de Daniel e de João, e de outras porções da Bíblia. Impressionou o coração do povo com os alertas sagrados e solenes para a preparação da vinda do Filho do Homem. Profunda e solene convicção estava sobre as mentes daqueles que o ouviam. Ministros, povos, pecadores infiéis tornaram-se ao Senhor, a fim de buscar preparação para permanecer em pé diante do julgamento. Anjos de Deus acompanharam Guilherme Miller em sua missão. Ele era firme e inabalável, proclamando fervorosamente a mensagem que havia confiada a ele. Um mundo submerso em maldade e uma igreja fria e mundana foram suficientes para despertar todas as suas energias e levá-lo a aceitar voluntariamente a privação e o sofrimento.
Apesar de contrariados por professos cristãos deste mundo e esbofeteado por Satanás e seus anjos, ele não deixou de pregar o Evangelho eterno às multidões onde quer que fosse convidado. Levou adiante o clamor: temei a Deus e dá-lhe a glória, pois a hora do seu julgamento chegou. Esta é a primeira mensagem angélica. Agora, o Guilherme Miller pregou em várias denominações cristãs. Ele pregou a cada uma delas e nunca foi a sua intenção unificar as igrejas. Não era a intenção dele fazer uma nova igreja. A intenção dele era que diferentes igrejas aceitassem essas profecias e incorporassem nas suas igrejas. Há uma outra questão aqui. Ele mostrou o que as profecias diziam. E pelo menos 120 ministros de diferentes denominações estudaram as suas visões e aceitaram. Então, aquele entendimento era exclusivo de Guilherme Miller ou se tornaram a visão de muitos pastores nas igrejas evangélicas da época? Foi um movimento evangélico, certo? Correto. Que consistia de virtualmente todas as denominações dos Estados Unidos. Sim. Portanto, será que a culpa é apenas do Guilherme Miller ou de todos os outros pastores que também creiam na mensagem? Sim. Então, por que pegam no pé de apenas um homem? A hora de sua vinda faz parte da primeira mensagem angélica? Sim, foi isso que Miller pregou. Então, o que Miller estava pregando era o que mais tarde foi entendido, que não se tratava da purificação da terra, mas sim que a hora do juízo iria chegar, que havíamos entrado na fase do juízo investigativo, já que iríamos receber a recompensa por ocasião da segunda vinda de Cristo. Vi o povo de Deus em feliz expectativa, aguardando pelo seu Senhor, mas Deus queria prová-los. Sua mão havia encoberto o erro em relação aos períodos proféticos. Aqueles que aguardavam o seu Senhor não identificaram esse erro, e mesmo os homens cultos que se opunham ao movimento falharam em identificá-lo. Bem, eles dizem que Deus nunca faria isso. Ora, ele não ocultou o engano quando os discípulos não puderam identificar o que haveria de acontecer no Calvário? Eles não passaram por um grande desapontamento? Aqueles que estavam a caminho de Emaús não o identificaram imediatamente. No domingo, Jesus estava entrando em Jerusalém como um rei. E na próxima sexta estava pendurado na cruz. E seus sonhos foram quebrados. Mas Jesus não havia dito que aquilo aconteceria? Sim. Eles perceberam? Não. Sim. A mão divina o encobriu. Mas por que foi necessário que Deus permitisse esse desapontamento? Por que Deus não esclareceu a mente deles a respeito deste assunto? Porque assim, o joio foi separado do trigo. Sim. E a escória foi separada da prata. Por isso ele o permitiu. Para purificar. Portanto, apenas aqueles que não viram o erro na narrativa bíblica voltaram às Escrituras para estudá-la. E então descobriram a mensagem do santuário. E o resto desistiu. O resto desistiu. E o mesmo aconteceu na época dos discípulos. Era propósito de Deus que seu povo passasse por um desapontamento. O tempo passou e aqueles que alegremente aguardavam seu Salvador foram desapontados, assim como os discípulos. Já aqueles que não amaram a vinda de Jesus, mas abraçaram apenas com medo, ficaram felizes por não ter aparecido como esperavam. Aquilo que professavam não havia afetado o seu coração ou purificado a sua vida. A passagem de tempo fora bem calculada a fim de revelar tais corações. Deus tinha um plano com tudo isso. Será que seria plano de Deus que isso, de certa forma, acontecesse de novo? De forma que apenas aqueles que estudassem cuidadosamente a palavra para ter certeza que não houve enganos, finalmente dirão: não seremos sacudidos? Sim, vai ser um requisito. Será um teste, mais uma vez, assim como foi em 1844. Será um teste no fim dos tempos.
Você tem certeza de haver estudado as profecias de Daniel e acreditado que este livro é de Deus e não de um outro autor qualquer descrito nos tempos de Antíoco Epifânio, como eles querem te fazer acreditar, e que Deus é incompetente, pois não consegue preservar a sua própria palavra? Você permaneceria firme à sola Escritura e sola fide? Esses foram os primeiros a ridicularizar os sofridos e desapontados que realmente amavam a vinda do seu Senhor. Não estão fazendo o mesmo hoje? Atrelando o fracasso de conspiracionistas aos adventistas do sétimo dia? Sim. Via a sabedoria de Deus em provar o seu povo e dar a eles um teste, a fim de ver quem daria as costas na hora da provação. É exatamente isso. Segundo a mensagem angélica, que viria logo após a primeira, correto? Conforme as igrejas se recusaram a receber a primeira mensagem angélica, elas rejeitaram a luz do céu e perderam o favor de Deus. Confiaram em sua própria força e, ao oporem-se à primeira mensagem, se colocaram no lugar do qual não poderiam ver a luz da segunda mensagem angélica. Aqueles que haviam sido oprimidos aceitaram a mensagem. Caiu a Babilônia. E assim deixaram aquelas igrejas. Martin, será que o chamado caiu Babilônia será repetido? Essa mensagem não será repetida e acrescida de ela se tornou casas de demônios e lar de toda a ave imunda? Sim. Não será repetida como um chamado saia dela para que não se tornem participante de seus pecados? Qual é a definição de pecado, Martin? Transgressão da lei. Aham. Então, no fim dos tempos, será que as igrejas irão quebrar os mandamentos de Deus e sua lei? Sim. E isso não fará delas Babilônia, certo? Sim. Você não acha que essa mensagem será repetida? Sim. E com grande clamor? Agora, quando as igrejas voltarem ao redil de sua mãe, Roma, e unirem-se à organização que diz não houve nenhuma expiação, que é o Padre que perdoa seus pecados, que diz que Cristo é sacrificado de novo e de novo e de novo, enquanto a Bíblia diz claramente que por um sacrifício ele foi aperfeiçoado, e, portanto, o pão e o vinho são símbolos de um ato completo e não de um sacrifício perpétuo. Se você se unir a esta organização, que invoca a ajuda de pessoas mortas, o que é proibido pela Bíblia, você não se torna, então, um participante de seus pecados? Sim. Não é lógico? Então, se você se recusa a aceitar que esse sistema é anticristo e é, na verdade, parte do mundo cristão, então você se torna cúmplice. Isso é, na verdade, um apelo ao mundo cristão. Veja o que aconteceu às suas igrejas. Veja os rituais que entraram na sua igreja. Perceba como a palavra de Deus está sendo negada, basicamente em cada página, quanto ao que é moralidade, quanto àquilo que é homem, quanto àquilo que é mulher. Você pode olhar a lista toda e se perguntar, as igrejas hoje estão seguindo a Bíblia ou estão seguindo doutrinas sociais? Perto do fechamento da segunda mensagem angélica, houve uma grande luz do céu brilhando sobre o povo de Deus. Os raios de sua luz pareciam brilhantes como o sol, e ouvi a voz de anjos clamando, vejam, o noivo está vindo, vão encontrá-lo. E esse foi o clamor da meia-noite, que deveria dar poder à segunda mensagem angélica. Essa mensagem já havia sido para aquela época. E perceba que a condição daquelas igrejas nem se comparam com as de hoje. Então, a Bíblia diz apenas, caiu a Babilônia, sem mais detalhes. Mas hoje, o ponto é que ela não apenas já caiu, mas se tornou casa de demônios. E eu vejo um pastor evangélico atrás de outro,
subindo aos púlpitos de sua igreja para condenar os pecados de sua congregação e da sociedade. E mesmo assim não percebe que se tornaram parte de Babilônia. Quero fazer um apelo aos pastores aí fora, a sair dela, povo meu, e a guardar os mandamentos de Deus e a permanecer firme no testemunho de Jesus. Um espírito de oração solene e fervoroso era sentido em todo lugar pelos santos. Uma santa solenidade estava sobre eles. Os anjos os observavam com profundo interesse pelo efeito da mensagem, elevando aqueles que a recebiam, levando-os para longe das coisas terrenas a fim de obterem grande suprimento da fonte da salvação. O povo de Deus então havia sido aceito por ele. Jesus os olhava com grande prazer, pois a sua imagem estava refletida neles. Haviam feito sacrifício completo e inteira consagração, pois ansiavam ser transformados na imortalidade, mas foram mais uma vez a serem tristemente desapontados. O povo de Deus foi mais uma vez provado e testado. Falando nisso, já havia adventistas naquela época? Não. Adventistas do sétimo dia? Não. Todos eram pessoas com suas próprias igrejas. Exato. O mundo riu e zombou deles. Que aqueles que acreditavam sem dúvida nenhuma que Jesus haveria de vir para ressuscitar os mortos e transformar os santos vivos e levá-los para o reino, sentiram-se como os discípulos no sepulcro de Cristo. Levaram meu Senhor e não sei aonde o colocaram. Você vê a conexão? O mesmo desapontamento. Sim. E não eram adventistas do sétimo dia, pois esses não existiam ainda. Essa foi uma experiência evangélica. E Deus os chamou. E aqueles que aceitaram perceberam que suas igrejas haviam caído. Mas muitos mesmo não aceitaram. Portanto, Deus permitiu todo esse tempo, a fim de que a apostasia se tornasse tão madura, a ponto de se tornarem casas de demônios. Sim. E o lar de todas as aves imundas. Ou seja, o lar do falso Espírito Santo. E esse foi um período de purificação para a igreja verdadeira de Deus. Exato. E o que esse Espírito Santo ensina às pessoas? Ele ensina que Deus não está interessado em pecados, que a lei de Deus foi abolida, enquanto que o próprio Jesus disse que não veio para abolir a lei. Eles ensinam que você pode viver em harmonia com Deus sem viver em harmonia com os mandamentos dele. Os reformadores nunca ensinaram isso, mas todas as igrejas pregam essas coisas. E essas igrejas também disseram isso quando essa segunda mensagem angélica estava sendo pregada. As outras igrejas disseram isso. E foi por isso que essas pessoas que aceitaram a mensagem saíram depois. Correto? Então, finalmente descobriram onde estava a falha. No santuário, através de sacrifícios e ofertas trazidas ao santuário terrestre, os filhos de Israel deveriam apropriar-se dos méritos do Salvador que viria. E na sabedoria de Deus, essas cerimônias nos foram dadas a fim de que entendêssemos, ao olhar para elas, o trabalho que Jesus está realizando no santuário celestial. Afinal, o santuário seria purificado do quê? Do pecado. Do registro dos pecados. Quando Jesus morreu no Calvário, ele clamou, está consumado, e o véu do templo foi rasgado em dois, de cima a baixo. Foi assim para mostrar que o serviço do santuário terrestre estavam para sempre terminados e que Deus não mais se encontraria com os seus sacerdotes no templo terrestre a fim de aceitar seus sacrifícios. O sangue de Jesus foi então derramado, que deveria ser oferecido por ele mesmo no santuário celestial. A própria Bíblia diz que ele não entrou lá através de sangue de cordeiros e bodes, mas pelo seu próprio sangue. Entrou aonde? No santuário celeste. Certamente, isso é bíblico. E também é importante saber em qual compartimento do santuário celestial ele entrou. Correto? Se você ler qualquer Bíblia baseada nos textos receptos, isso fica absolutamente claro que ele entrou no lugar santo do santuário celestial, assim como os sacerdotes entravam no lugar santo do santuário terrestre, e posteriormente no lugar santíssimo. Mas as novas traduções distorcem isso. Sim. Mas, enfim, você acredita na sua Bíblia? Você acredita no livro de Hebreus? Se você acredita, então torne-se um adventista do sétimo dia. Assim como o sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo,
a fim de purificar o santuário. Assim entrou Jesus no lugar santíssimo do santuário celestial ao final dos 2.300 dias de Daniel 8. Essa era a mensagem de purificação do santuário. A cerimônia era assim e era chamada de Yom Kippur, o dia da expiação, a fim de fazer uma expiação final para todos aqueles que se beneficiariam da sua mediação e assim purificar o santuário. As igrejas que dizem que essa mensagem é de seita estão negando o livro de Hebreus. Finalmente, a terceira mensagem angélica. Elas estão escritas na Bíblia apenas de maneira decorativa. Não muitas pessoas desejam ler o livro de Apocalipse. As 3 mensagens angélicas estão em Apocalipse, porque eles dizem que é um livro fechado. Mas a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que leem e entendem, não é Sim, mesmo? existe uma bênção nisso. Há uma bênção para estes. A mensagem do terceiro anjo está neste livro e a condenação mais assustadora é associada a esta mensagem. Essa mensagem foi projetada a fim de colocar os filhos de Deus em guarda, ao mostrar a eles que a hora da tentação e angústia estava bem diante deles. Disse o anjo, eles serão levados a um aguerrido combate contra a besta e a sua imagem. A única esperança para a vida eterna é permanecer firme. Ainda que as suas vidas estejam em risco, eles devem permanecer firmes na verdade. O terceiro anjo encerra sua mensagem dizendo, aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Essa mensagem envolve diretamente a besta e a sua imagem. E os Estados Unidos fazem parte disso, porque a imagem da besta é quando os Estados Unidos se une com as igrejas para impor as doutrinas de Roma. E quanto à besta, bem, ela foi identificada até mesmo pelos reformadores, é o catolicismo romano. Portanto, quando você fala contra esse sistema, você acabará não sendo popular. Ao dizer essas palavras, ele apontava para o santuário celestial. A mente de todos aqueles que abraçaram essa mensagem são direcionados ao lugar santíssimo, onde Jesus está diante da arca, fazendo sua intercessão final, aqueles a quem a misericórdia ainda perdura e aqueles que têm quebrado a lei de Deus ignorantemente. Essa expiação é feita em favor dos mortos justos, assim como os dos justos vivos. Ela inclui todos aqueles que morreram confiando em Cristo, mas que, não tendo recebido luz sobre os mandamentos de Deus, pecaram ignorantemente ao transgredir os seus preceitos. Há milhões de pessoas no passado que foram bons e sinceros cristãos, que nunca ouviram falar da questão do sábado e o domingo, e eles deveriam saber. Sim, sim. Pois fez parte da batalha da reforma. Por exemplo, Karlstadt, que estava com Martinho Lutero, ensinou claramente que o sábado deveria ser guardado. E muitos outros reformadores também ensinaram sobre o sábado. Mas até mesmo os protestantes os perseguiram. Houve muitas oportunidades. Os valdenses guardaram os sábados. Os albigenses guardavam os sábados. Houve muitos outros grupos que se recusaram a abrir mão do sábado. Eles deveriam saber, mas não sabiam. E uma vez que não foram informados disso, Deus relevou a sua ignorância. Após Jesus ter aberto a porta do lugar santíssimo, a luz do sábado foi vista. Quando você lê o livro de Apocalipse, diz lá claramente, e foi vista a Arca da Aliança, ou seja, a lei foi vista. Depois de 1844, essa mensagem final, Babilônia caiu, e o chamado a voltarmos em harmonia com a lei de Deus foi pregada. Então, desde 1844, essa mensagem tem sido a última mensagem para entrarmos em harmonia com a lei de Deus. Correto. E essas 2 mensagens angélicas estavam atingindo as pessoas e tirando elas, purificando a igreja de Deus e as reunindo, onde agora as leis de Deus, os mandamentos, se tornaram uma parte do movimento final. E o que é que as igrejas ensinam? Que a lei não importa mais, que ela é coisa do passado. E o que Roma ensina? Eu mudei a lei, quero que você guarde a minha lei. Mas Deus diz, a minha lei nunca muda, eu jamais mudo aquilo que sai da minha boca.
É uma escolha simples. Após Jesus abrir a porta do lugar santíssimo, a luz do sábado foi vista, pois quando se olha para a lei de Deus, o sábado está lá, não se pode retirá-lo. E os filhos de Deus foram testados assim como Israel no passado, a fim de ver se guardariam a lei de Deus. Eu vi o anjo da terceira mensagem apontando para cima, mostrando o caminho para o lugar santíssimo do santuário celestial. Ao entrarem pela fé no lugar santíssimo, eles encontram Jesus e a esperança e a alegria são renovados. Eu os vi olharem para trás, revisando o passado, desde a proclamação do segundo advento de Jesus até a sua experiência de 1844. Eles veem a explicação para o seu desapontamento e a alegria e a certeza os anima. O terceiro anjo iluminou o passado, o presente e o futuro. E agora sabem que Deus os guiou através de sua misteriosa providência. Então, basicamente, aquilo que foi um teste em 1844 também será um teste no futuro. E o sábado terá um papel crucial, porque ele determinará os que são fiéis aos mandamentos de Deus e os que são fiéis aos mandamentos do homem. Martin, há muitas questões importantes aqui. Temos visto que as posições doutrinárias defendidas pelos adventistas do sétimo dia não são apenas posições dos adventistas do sétimo dia, mas foi uma posição evangélica defendida por muitos e muitos líderes das igrejas evangélicas. Acabamos de determinar isso. A situação atual deste mundo quer trazer um sistema comum que acomodará todos em favor do bem comum. E assim, todo aquele que quiser ser exclusivista é um verdadeiro problema para esse sistema. Há muito mais envolvido do que somente o adventismo do sétimo dia. Qualquer um que quiser se apegar a este conceito de que há apenas um caminho para a salvação, será um problema. E assim, haverá um ataque à integridade cristã como um todo, que mais uma vez acabará peneirando os cristãos. E, felizmente, levá-los ao ponto de pesquisar as Escrituras, a fim de verificar se esses adventistas, que na minha opinião é o remanescente, porque a Bíblia diz que aqueles que guardam os mandamentos de Deus e guardam a fé de Jesus, estudarão para ver se os adventistas são bíblicos ou não. Portanto, não é suficiente peneirar apenas esse grupo que guarda os mandamentos e tem a fé de Jesus. É necessário peneirar o mundo cristão, a fim de acordá-los, pois estão adormecidos. Então vamos ver o que o Prime Time do Fox News tem a dizer sobre esse assunto. A ex-congressista Tulsi Gabbard, do Havaí, democrata, junta-se a nós agora. Congressista, é um prazer vê-la. Eu sei que a senhora acaba de deixar o cargo há uma semana ou duas. A senhora está surpresa com o avanço desta vigilância extra no suposto terrorismo doméstico? Então, isso é algo tão perigoso, sabe? Como vocês têm dito, este é um tema a respeito do qual todos os democratas, republicanos, independentes e libertários deveriam estar extremamente preocupados. Especialmente porque não temos que adivinhar para onde isso vai ou como isso termina. Quando se tem pessoas como o ex-diretor da CIA, John Brennan, falando abertamente sobre como ele falou ou ouviu de nomeados e indicados no governo Biden que já estão começando a procurar em nosso país esses tipos de movimentos semelhantes às insurgências que eles viram no exterior. Que, em suas palavras, ele diz, formam esta aliança profana de extremistas religiosos, racistas, fanáticos. Ele lista alguns outros e adiciona no final, até libertários. Então, quando você olha para o processo deles, tipo, quais características estamos procurando enquanto estamos construindo este perfil de um extremista em potencial? Sobre o que estamos falando? Extremistas religiosos? Estamos falando sobre cristãos evangélicos? O que é um extremista religioso? Seria alguém que é pró-vida? Quer dizer, para onde você leva isso? Você começa a analisar e, bem, obviamente você tem que ser uma pessoa branca, obviamente.
Provavelmente homem, libertários, bom, qualquer pessoa que ama a independência, a liberdade, talvez tenha uma bandeira americana fora de casa, ou pessoas que, sabe, participaram de um comício do Trump. Uma vez que você começa a trilhar esse caminho, você vê aonde isso leva. Um enfraquecimento muito perigoso de nossas liberdades civis, nossas liberdades em nossa Constituição, e uma segmentação de quase metade do país. Há pessoas que estão radicalizadas agora mesmo e vai demorar muito, vai levar muito tempo e muito esforço para desradicalizar essas pessoas. Nós temos, existem milhões de americanos, quase todos brancos, quase todos republicanos, que de alguma forma precisam ser desprogramados. É como se eles fossem membros de uma seita, a seita trumpista. Como vamos, realmente, quase desprogramar essas pessoas que se filiaram ao culto a Trump? Uau! Muito interessante. Então agora, se você apoia algumas das ideologias apoiadas pelo Trump, então você faz parte de uma seita e você precisa ser desprogramado. Mas parece que essas pessoas que estão defendendo este ponto de vista são pessoas perfeitas. Afinal, quem determinou que eles são perfeitos e os outros não? Eles mesmos, correto? Sim. Portanto, dependendo das maiorias ou ideologias, você pode estar no meio ou na beirada ou mesmo fora, Sim. certo? E aqui de novo, extremistas, fundamentalistas. Este artigo é da Wikipedia. Campos de reeducação Xinjiang. É assim que eles fazem na China? Na China? Eles são mais radicais? Eles coletam aqueles que, de acordo com eles, são radicais, normalmente os muçulmanos, e os colocam em campos de reeducação. Será que algo semelhante poderia acontecer no Ocidente? Nesse vídeo que nós olhamos, eles estavam falando de desprogramar as pessoas, todos esses terroristas que têm que ser localizados, esses campos que eles estão usando na China para reeducar as pessoas, acho que podem se tornar uma realidade. Bem, eles têm usado este campo para muçulmanos desde 2017. As autoridades alegam conter centenas de milhares desses campos, sejam dos Uigures ou de outras minorias étnicas, no suposto propósito de conter o terrorismo. Este é o ponto. Agora, será que o Papa não disse que fundamentalistas religiosos são terroristas? E que fundamentalistas são perigosos? Sim. E qual a definição de um fundamentalista? Um fundamentalista é alguém que acredita na Bíblia. E acabamos de mostrar que a doutrina adventista do sétimo dia segue a Bíblia à risca, enquanto que a Igreja Católica pega a Bíblia e destrói completamente a sua relevância. Sim. Então, mais uma vez, é uma questão de em quem você acredita. É estimado que em 2019, as autoridades chinesas deteram aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. A maioria desse grupo muçulmano para reeducá-los. Eu espero ser capaz de resistir a uma reeducação do que tange a crer na palavra de Deus. Na Idade Média, não queria a Igreja Católica Apostólica Romana, reeducar os protestantes através da tortura e todas essas técnicas? Sim, eles tinham a Inquisição. E como que era? Você tinha que negar aquilo que você acreditava. Exato. Então eles queriam reeducar as pessoas. Correto, é o que eles fizeram, e o fizeram por meio de tortura. E falando nisso, um dos métodos utilizados pela Inquisição foi o afogamento. Ora, e não foi os Estados Unidos que se valiam da tortura por afogamento a fim de reeducar os terroristas? Será que o mesmo poderia acontecer mais uma vez? Estaríamos rumando a um período inquisitório?
Artigo do New York Post. Alexandra Ocasio-Cortez propõe uma desprogramação de supremacistas brancos. É interessante que estes calouros, como Trump os chamava, agora estabelecem o padrão e a norma da sociedade. E aqueles que se baseiam em princípios bíblicos são postos de lado, como teorias da conspiração. Conspiradores e pessoas perigosas à sociedade. O mundo realmente virou de pernas para o ar. Bem, mas a Bíblia diz que as crianças governariam, não é? Sim. E elas estão. John Biden ordena a revisão da ameaça doméstica extremista americana. Isso é 23 de janeiro. É recente? O Escritório de Inteligência Nacional foi criado depois dos ataques de 11 de setembro. E nós mostramos no outro episódio que estas preparações vêm de longas datas e de como esta legislação antiterrorista tem sido introduzida. Sempre logo após os desastres. Sim, e agora que a ameaça principal se foi, essa lei será usada contra quem? O Escritório de Inteligência Nacional foi criado depois dos ataques das Torres Gêmeas de 11 de setembro, com o objetivo de impedir o terrorismo internacional. E o fato de que eles estão liberando essa investigação poderia sugerir que as autoridades americanas estão examinando onde redirecionar o seu foco aos extremistas domésticos. Adam Schiff, o presidente do Comitê de Inteligência da Casa, disse ser crítico que a administração do Biden priorizasse a ameaça do terrorismo doméstico. Em particular, os extremistas brancos da extrema-direita foram nutridas pelas plataformas online, que se tornaram uma das ameaças mais perigosas à nossa nação. O atual diretor do FBI, Chris Wray, disse no último outono que nos últimos anos a ameaça mais letal tem vindo de ativistas antigovernos, como membros de milícias anarquistas antigoverno. Bem, é intrigante para mim como eles conseguem colocar o adventismo junto com essa categoria. Correto. Para começar, o adventismo é provavelmente a organização mais antirracista que o mundo moderno já viu. Desde o seu começo. O adventismo tem deixado bem claro que todas as pessoas foram feitas iguais à vista de Deus, que não há diferença nenhuma entre elas, pois todas vieram do mesmo sangue. Sim. Ser um racista, enquanto se acredita que Jesus morreu por todos, é um total absurdo. Então, como é possível colocarem os adventistas com as suas bases multiculturais na mesma categoria desses extremistas? Tem que haver um plano. Deve haver um plano. Cerca de 16 mil cristãos querem Franklin Graham despedido por ter ajudado a incitar o tumulto no Capitólio. Esse homem é um cristão evangélico conservador. Por acaso estão mirando os canhões nele? Sim. E quem está mirando nele? Bem, eles se chamam de cristãos. Aham. Então seria possível que estes cristãos nominais atacaram aqueles que possuem convicções firmes sobre cristianismo e salvação? Sim. Esta é uma citação de Alice Bailey. É importante dizer que Alice Bailey é basicamente a profetisa das Nações Unidas. Ela vem do berço da teosofia, seguiu os passos da conhecida Helena Blavatsky, na qual Lúcifer era o verdadeiro Deus. Bem, essa organização forma a base dessas outras organizações que acabam formando as Nações Unidas. E eles acreditam no seguinte: os objetivos e esforços das Nações Unidas irão resultar, eventualmente,
na criação da nova Igreja de Deus, formada a partir de todas as religiões e grupos espirituais. Ela finalmente trará o fim à heresia do separatismo. Isso é fascinante. Não é Deus que diz, saia dela, povo meu? Sim, contra o você não pode ser salvo sozinho do Papa. Sim, de acordo com o Papa. Assim sendo, temos dois discursos contrários aqui. Amor, unidade e o Cristo ressurreto estarão presentes, e Ele nos mostrará a vida perfeita. Veja, este Cristo aqui não é o verdadeiro Jesus. Do movimento Nova Era. Robert Miller, que foi uma figura muito proeminente nas Nações Unidas, a nova educação é acreditada a ele, diz assim: as maiores religiões do mundo precisam acelerar dramaticamente seus movimentos ecumênicos e reconhecer a unidade de seus objetivos na diversidade de seus cultos. As religiões precisam cooperar ativamente a fim de trazer a níveis sem precedentes o melhor entendimento dos mistérios da vida e de nosso lugar no universo. Minha religião, sendo ela certa ou errada, minha nação, estando ela certa ou errada, precisam ser abandonados para sempre na nova era planetária. Donald Trump. Era ele nacionalista? Sim. E será que o Biden é nacionalista? Não. Não. Minha religião, sendo certa ou errada, precisa ser abandonado para sempre na era planetária. Deve haver apenas o coletivo global. Minha religião, sendo certa ou errada, precisa ser abandonada. Portanto, se você disser, não há nenhum outro caminho para a salvação a não ser através de Jesus Cristo, esta crença deve ser então abandonada? Sim. A indicada vice-presidente pelo Partido Democrático em 1984 e diretor executivo da futura Sociedade Mundial, Barbara Marx Hubbard, não mede suas palavras quando diz: a humanidade não será capaz de fazer a transição de uma vida terrena para uma vida universal, até que o joio seja finalmente separado do trigo. Nenhuma paz mundial prevalecerá até que os membros egoístas desse corpo planetário ou mudem ou morram. Só há essa escolha: ou eles decidem morrer ou mudar. Esse ato seria tão horrível quanto matar uma célula de câncer. Precisa ser assim, para o bem de todos, para o bem comum. Mas não foi apenas a Hubbard que disse isso, mas o Tomás de Aquino disse a mesma coisa, e isso faz parte da doutrina católica. Sempre tem havido sementes defeituosas. No passado, lhes era permitido ter uma morte natural. Nós, os sábios, temos sido muito pacientes, esperando até o último momento, até a transformação quantum, até finalmente agirmos e cortar fora esse agente corrupto e corruptor da humanidade. É como ficar parado vendo o câncer crescer? Alguma coisa deve ser feito antes que o corpo todo seja destruído. O Papa Francisco já não relacionou o fundamentalismo a uma doença como essa? O terrorismo também precisa ser eliminado? E dizer algo contra Roma também é considerado terrorismo? Como terrorismo. Dr. Adler, presidente da Comissão de Editores da Enciclopédia Britânica e diretor do Instituto de Pesquisas Filosóficas de Chicago e também diretor do Projeto Paideia e depositário honorário do Instituto Aspen, diz o seguinte: para ser bem claro, Adler defende que jamais obteríamos a paz mundial até que atinjamos a unidade cultural. Adler, porém, diz que há apenas um obstáculo para esta unidade: o cristianismo. Segundo ele, o cristianismo alega ter conhecimento sobrenatural e revelação divina, o que causa divisão e não dá abertura a um debate racional. Isso não deve ser tolerado. Aquele seminário meu, aquele que você vai pôr o link, Sim.
suporte de livros, fala sobre divisão. E fala sobre se Jesus causou divisão ou não. Então, assistam esse sermão. Olhar isso. Matthew Fox, que também é uma pessoa muito proeminente, comenta sobre a nova era e os seus 4 bilhões de ocupantes. Onde estão os outros bilhões? Será que foram eliminados? Isso se parece muito com o que aquele site conspiracionista dizia. Veja, eu entendo que a informação daquele site foi alterada ou removida. Eu não verifiquei. Eu não chequei também, mas lá dizia que as nações cristãs seriam despopuladas. Isso é interessante. O autor John Randolph Price, autor de Os Super Seres, se refere claramente aos cristãos na seguinte citação: há alguns grupos que se pegam a ideias absurdas de que o homem é um pecador miserável e um verme do pó. E é ele que nos diz que 2,5 bilhões de pessoas serão mortas. É a mesma coisa. O humanista e adepto da nova era, John Dunphy, se refere ao cristianismo como um cadáver em apodrecimento, e parece que o cristianismo verdadeiro está sob ataque, especialmente os cristãos que guardam os mandamentos de Deus e não os mandamentos dos homens. E é óbvio que eles não se encaixam na sociedade deles. Eles são câncer que precisam ser removidos. Aqui está mais uma interessante discussão neste canal de televisão. Vamos ouvir. Big Techs, liberdade de expressão. Será isso apenas um bip momentâneo na tela do radar, Rod? Ou você acredita que isso venha a piorar? Oh não, isso definitivamente vai piorar, e no meu livro Não Viva de Mentiras, eu falo sobre isso como o início do totalitarismo brando. Totalitarismo brando porque não vai ter gulags, polícia secreta, as coisas que os soviéticos tinham. Ao contrário, isso é algo que será feito principalmente por meio das Big Techs, limitando o acesso à economia e mantendo de forma que apenas aqueles que se conformam com o que o regime deseja possam participar da economia. Já estamos vendo isso acontecer agora na China, com o sistema de crédito social de lá, que só permite que as pessoas que se conformam com o que o governo deseja tenham acesso total à economia e a viagens, bons empregos, universidades, etc. Eu acho que nós veremos uma versão informal disso acontecer bem aqui nos Estados Unidos, e o martelo vai cair sobre os conservadores e os cristãos tradicionais. Então, o que você acha que vai acontecer nos próximos dias com a presidência de Joe Biden? Agora, você mencionou o totalitarismo brando. Estamos avançando nessa estrada sob o comando de Joe? O que você espera? Estamos sim, sem dúvida. Joe Biden já falou como ele vai aprovar uma legislação de terrorismo doméstico. Nós veremos pessoas sendo classificadas como terroristas, pessoas que não têm nenhum interesse em terrorismo, que não apoiam a violência, mas que simplesmente questionam como as coisas são feitas neste país, e isso ocorre na direita. Eu acredito que cristãos conservadores também serão visados, e não haverá distinção entre nós, cristãos pacíficos, conservadores, e aqueles que querem violência. Mas aqui está um ponto importante também, Gary. Isso não vai vir simplesmente do governo, e pode não vir principalmente do governo. Virá de grandes corporações e de grandes empresas de tecnologia, que usarão sua liberdade em nossa sociedade de livre mercado para marginalizar e oprimir deploráveis, que incluem conservadores políticos e conservadores religiosos. Bem, nós já até vimos um pouco disso com a pandemia de Covid-19. Se você é contra usar máscara, você é condenado ao ostracismo pelas Big Techs. Elas chegam até a te bloquear. Então, como funciona a pandemia em tudo isso? Bem, o que a pandemia fez, e devo dizer que acredito que a pandemia é real, mas o que a pandemia fez foi nos acostumar a ser controlados. Isso nos colocou em uma posição e uma mentalidade de medo e controle, onde podemos estar abertos para recebermos ordens do governo, e eu acho que isso tem sido um ensaio, por assim dizer, para um controle maior. E eu acho que na medida em que os cristãos não usaram esse tempo de pandemia, para nos prepararmos para um longo prazo, para o que significa ser fiel em um longo período de opressão, então desperdiçamos nosso tempo, não há mais tempo a perder. Bem, e a respeito disso, Rod, para fecharmos,
Então, como deveriam os conservadores e cristãos, católicos e evangélicos neste país responder a tudo isso? O que precisamos fazer? Bem, eu acho que a primeira coisa que precisamos fazer é nos enraizar o mais firmemente possível em nossa fé e na comunidade. Eu estava conversando ontem à noite com um ex-militar da inteligência, um cristão, que disse que nenhum cristão deveria acreditar que tudo o que dizemos online ou mediado eletronicamente seja seguro. Isso será armazenado em algum lugar. Soa paranoico, mas não é paranoico. Isso está no meu livro, Não Viva de Mentiras. O que temos que fazer, acima de tudo, porém, é nos prepararmos para sofrer. Nós, da Igreja Americana, não sabemos nada sobre o sofrimento. Temos vivido bem por muito tempo. As pessoas que cresceram sob o comunismo, com quem eu falei no meu livro Não Viva de Mentiras, elas sabem o que é sofrer pela fé. Temos que começar a aprender com a experiência delas e estar preparados para sermos inabaláveis e sofrermos sem odiar nosso inimigo. O que você acha disso, Martin? Eu acho que a Bíblia contou a mesma história que ele acabou de mencionar, previndo o que virá. Então haverá um tempo de angústia como nunca houve. Qualquer um que não se encaixa nesse sistema precisa ser erradicado. Martin, este é um movimento cujo objetivo é eliminar todos aqueles que possuem firmes convicções e não serão facilmente integrados a este novo sistema. E é óbvio que ele eventualmente chegará naqueles que ousam chamar esse sistema e aqueles que o defendem de o falso profeta. Ou, ainda pior, chamar a besta de anticristo e atrelá-la à Igreja Católica Romana. Uma vez que tudo isso seja estabelecido, então eu acredito que a grande perseguição começará. A primeira citação que você mostrou, os adventistas do sétimo dia vão se tornar mais proeminentes nas notícias, como já tem acontecido. E mais uma coisa que eu diria a partir disso que foi mencionado no vídeo, o que será importante é não odiar as pessoas que... Não devemos odiar, mas amar os nossos inimigos. Martin, uma vez que essa purga comece, o que restará do cristianismo? Uma forma liberal de cristianismo, não é verdade? Sim, correto. E uma forma liberal de cristianismo certamente será um ataque ao adventismo e particularmente ao sábado. Especialmente se o sábado se tornar parte desse grande movimento para salvar o planeta, a Laudato Si. Sendo assim, você consegue ver os adventistas do sétimo dia e particularmente o sábado tornarem-se o assunto proeminente? Sim. E é exatamente isso o que a Bíblia diz Que acontecerá. Como a terceira mensagem angélica em 1844, com certeza. E assim será. Portanto, eu espero que isso tenha tornado o assunto mais claro. Vamos orar. Pai Celestial, o Senhor previu um tempo de angústia e nós estamos vendo um tempo de angústia. Tu preveste que haverá traições, que as pessoas serão entregues, e estamos vendo traições. Estamos vendo as coisas previstas pela Bíblia, mas estamos ao lado da Palavra de Deus. Senhor, nós acreditamos que permanecer firme sobre esta rocha inamovível, que é a Palavra de Deus, é a única esperança da humanidade. Oramos para que venhas nas nuvens dos céus, a fim de cumprir o que prometeste, purificar essa terra de toda injustiça. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado.